Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos diretamente dos estúdios da Remax Ventura em Araraquara, São Paulo. Aqui quem vos fala é Fernando Belletti, corretor de imóveis e apresentador desse podcast maravilhoso, podcast do condomínioararaquara.com.br, o site onde você encontra os melhores imóveis, sempre pelo menor preço. Então já peço para você, vai lá no nosso site, clica aqui embaixo, vai no nosso Insta também, né? Clica no sininho no YouTube, inscreva-se para receber as notificações de novos vídeos, dá aquela moral, compartilha com a galera, vem semear a palavra da revolução no mercado imobiliário com a gente. E hoje estaremos com a CEO da Federal Negócios, correspondente da Caixa, que já financiou em 15 anos mais de R$1 bilhão para você realizar o sonho da casa própria. E galera, sem mais delongas, o amor da vida do Gustavo, a mamãe do Murilo, Pedro e Leonardo, a rainha dos financiamentos imobiliários, Cristiane Barsalini Cieli. Meu Deus! Bem, querida. Que apresentação! Eu não sei se eu falei esse nome correto, não é, querida? Mas tá ótimo, mais ou menos, mas tá ótimo, tá ótimo. Cristiane Barsalini. Cristiane Barsalini Cieli. Eu dei uma italianada no meio meio aí, mas acho que saiu. Saiu bem, saiu muito bem-vinda mais muito uma obrigada, vez. Te agradeço querida. pelo convite, pela Cris, oportunidade. Você não sabe a honra que tá. Eu sei que assim, muita gente tá aí no seu pé pra ver se você consegue arranjar uma grana, não é? Você libera esse financiamento, não é, Cris? Bastante gente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ô, Cris, me conta um pouquinho, querido. Eu sei que você tem uma trajetória incrível. A gente tava conversando um pouco aí nos bastidores, né? Sobre a sua trajetória. Eu sei que você começou. Você é super novinha, mas começou não é nova ainda, né? Começou desde os 8 anos, você tá dentro de uma agência da Caixa, é isso? É assim, Fernando, eu não sou tão novinha assim não, né? É sim. Hoje eu estou com 36 anos, mas eu comecei a atuar junto à Caixa com 18 anos. Perfeito. Eu trabalhei na parte de seguridade com a Caixa Econômica Federal, trabalhei em Araraquara e depois fui transferida para a cidade de Ribeirão Preto. Legal. Quando eu cheguei lá nos meus 23 anos, aí sim me surgiu a oportunidade de abrir o correspondente bancário, a Federal Negócios. Legal. E aí começou toda a nossa trajetória aqui em Araraquara como correspondente oficial da Caixa. Que legal. Imagino que deve ter sido um desafio enorme também, né, Cris? Super novinha, sem tanto relacionamento, embora com certeza desenvolveram um trabalho fantástico em Ribeirão, né? Sim. Mas aí você chega, só tem tuba, né? Só tem os aposentados, aí os gerentes aposentados da Caixa, só esses tubarõezões. A gente chega já no mercado que já estava bastante explorado em Araraquara, né? Um mercado bem tradicionalista, com gerentes aposentados da Caixa, as construtoras já vinculadas a esses correspondentes, então já era um cenário bem desafiador, né? Conseguir ganhar a confiança das imobiliárias, dos clientes. Então, como que a Federal cresceu? Né? Eu sempre falo isso. A Federal cresceu através do que restava no mercado. Tipo assim, olha, tenho esse problema, esse cliente está com problema, precisa de um financiamento, não estou conseguindo aprovar, vai lá na Cristiane. Então, eu sempre ficava com o que restou. Então, por isso que a nossa fama até hoje é de resolver problemas. Perfeito. Por conta desse histórico que veio nesses 15 anos. Sempre pegando os clientes mais difíceis e trabalhando eles até eles conseguirem realizar o sonho da casa própria. Perfeito, querida. E você vê, né, Cris, como a gente estava conversando, né, cara? E não é porque você tá aqui mais uma vez, né, e tal. Mas assim, a gente precisa sempre, evidentemente, de um correspondente. E vocês fazem um trabalho excelente, né? Antes da gente se conhecer, somos vizinhos, né? Inclusive, mas antes de se conhecer, né, assim, pessoalmente, o Murilo, seu filho, já tinha, né, prestado serviço pra gente, já tinha, nos ajudou a quebrar tudo. Então, a gente tava com um problema gigantesco com o financiamento e ele conseguiu resolver pra gente. Então, parabéns, querida. Muito obrigada. E não só o Murilo também, né? Que mais uma vez a gente tem uma equipe maravilhosa lá, né? Hoje vocês são em quantas pessoas? Comigo, hoje nós somos em 10 pessoas, né? Claro que eu estou na frente do negócio. Federal Negócios remete muito a Cristiane, mas seria impossível ter esses resultados sem essa equipe maravilhosa que a gente tem. Nós temos profissionais capacitados, certificados, eles têm muita experiência, profissionais antigos no mercado. Então, temos uma equipe fantástica. Não, parabéns, querida, parabéns. Realmente, a gente que trabalha com todo mundo na cidade, né, a gente sabe o quão incrível é a Federal. Fico muito feliz por isso. Ô, Cris,
E aí, querida, até eu sei que esse horário também é super Fica corrido, tranquilo. galera. Só pra gente tem muita coisa pra falar. Preciso urgentemente aí de alguns milhões aí pra comprar uma casinha pra mim, querida. Se Deus quiser, depois no final você me pede, a gente já vou te trazer a No final documentação. você me manda a sua documentação pra gente ver, vamos aprovar, vamos pra fazer já. acontecer. Ju, já pega a documentação aí que a gente já vai mandar pra ela, cara. Ô, Cris, antes da gente falar das novas faixas e tal, que é um assunto quentíssimo, que mudou Sim. pouco tempo, né, querida? A gente vai falar. Mas eu queria abrir, Cris, com as perguntas, querida, que é o seguinte, que a gente sempre pensa, né? Até já vou mandar uma matadora aí pra você. Cris, Bora. o momento de comprar é agora ou a gente vai deixar passar? Fernando, o momento de comprar é agora, tá? 2026 é um ano de eleição. A Caixa é um banco 100% público, tá? Então, todas essas modificações que o governo faz, querendo ou não, a Caixa é o primeiro agente financeiro a receber todas essas novidades e todas essas possibilidades que ela aloca no mercado. Então, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Minha Casa Minha Vida, todos sabem que o teto aumentou agora para R$600 mil. Perfeito, Renda até R$13 mil. perfeito. Fora o Minha Casa Minha Vida, nós temos a modalidade SBPE, que também a Caixa tem a menor taxa de juros do Extremamente mercado, vantajoso, né? extremamente vantajoso, tá? Então eu acho sim que é o ano ideal para realizar a compra. Nós ainda nos deparamos com aqueles clientes que querem esperar a Selic cair mais e tudo mais. Olha, eu vou aguardar o ano que vem, é o ano de eleição, não sei o que vai acontecer, mas o caminho eu penso que seja o inverso, Exato, né? querida. Como Por quê? nós. Porque hoje o preço do imóvel é outro, Exato. Então, né? o preço derreteu. Derreteu. A gente tá assim, umas coisas assim insanas, a galera fazendo qualquer coisa, não é? A gente vê pelos anúncios da internet, né? Sim, exato. Principalmente em imóvel usado. A gente Exato. começa a ver os descontos que os Exato. proprietários estão dando. Exato. Então eu penso, tá bom, a Selic vai reduzir. A Selic vai reduzir, mas o valor do imóvel vai aumentar. Claro, vai subir, Então, não lógico, faz sentido. E lógico. a Caixa já trabalha com uma taxa de juros atrativa, Sem dúvida. né? Então, sem não dúvida, tem por que sem esperar a Selic reduzir. Nós temos Sem que aproveitar esse momento, sim, para o cliente adquirir um imóvel com um custo-benefício maior, Sem dúvida. tá? Em matéria de valorização, e também com todas as possibilidades que agora a Caixa está oferecendo no mercado. Sem dúvida. Inclusive, Fernando, agora é possível ter mais de um financiamento no CPF, tá? Legal, ia te perguntar isso, querida. Pode Tá, falar. que vou demais. já me antecipar isso, aqui. por favor. Essa regra, ela não tinha essa possibilidade anteriormente. Isso, A Caixa vem, quebra essa regra e ela disponibiliza mais de um financiamento por CPF, desde que a renda do cliente comporte as duas operações. Perfeito. Tá? Então nós temos aquele cliente que já conquistou o primeiro imóvel, que ele já conquistou o seu apartamento no Minha Casa Minha Vida, e agora ele quer conquistar, investir em algo melhor, quer sair do apartamento, quer ir para uma casa, ele tem a possibilidade sim de fazer o segundo financiamento pela Caixa, tá? Desde que a renda comporte. Desde que a renda comporte. Por exemplo, Cris, vamos supor, fiz um financiamento há 10 anos atrás do apartamentinho e tal, enfim, eu ainda estou pagando ele. Sim. Né? Então hoje, graças ao bom Deus, minha renda subiu também, eu estou numa situação um pouco melhor, eu ainda mantenho aquele financiamento, tento financiar mais uma grana para, sei lá, por uma casa de condomínio, não sei o quê. Tem a possibilidade. Tá? Ok, Porque a maioria desses clientes que adquiriram o primeiro financiamento, compraram um apartamento com as construtoras, eles estão lá com aquela parcela de 500, Isso, 600 reais. comentar. E a vida deles mudaram Exato, nesse período. perfeito. O poder aquisitivo deles aumentou, Claro. as pessoas mudaram de emprego, enfim. Então eles têm sim a possibilidade, Ótimo. tá? De dar um up aí, comprar um outro imóvel, seja para investir, seja para morar. Legal, Tem a possibilidade sim. legal. Isso aumentou muito a nossa procura, Que bom. tá? querida, Aumentou demais porque a gente tinha o cliente travado, né? Ele tinha Perfeito. aquele apartamento financiado Isso. e ele não tinha a opção de contar Isso. com a Caixa para Pra fazer um partir- investimento ou para comprar Partir casa. próximo. Então agora é possível sim, tá? Legal, querida, legal. O Cris, e só voltando, querida, é o que a gente fala também, Claro. né? Em relação à compra, né, de um imóvel hoje. Eu acho que é o melhor cenário possível. Por quê? E é justamente o que você falou.
depois de outubro e tal, novembro, se a gente tiver, né, com certeza a gente vai ter segundo turno, mas vamos colocar então, a partir de janeiro do ano que vem, tudo muda, não é? Tudo muda. Como mudou, né? Independente de orientação aí partidária e tal, tudo mais, tudo pode mudar, para melhor ou para pior. Então, por que a gente vai jogar com a sorte, sendo que hoje a gente tem descontos de 500 mil, né? A gente tem casos que a galera tava pedindo 2 milhões em janeiro e hoje tá pedindo 1,5 milhão, né? Pô, olha quanto você já ganhou, não é? Aí você pega o juro da Caixa, que ainda é super atrativo, e no futuro você pode fazer a portabilidade. Exatamente. Eu sempre falo isso para os nossos clientes, tá? Olha, você está efetivando a contratação agora, talvez você não esteja satisfeito com a Selic, não é nem satisfeito com a taxa de juros da Caixa. Perfeito. Porque em comparação da taxa de juros da Caixa com os bancos privados, nós temos a menor taxa de juros. Mas às vezes o cliente se apega ainda com a questão da Selic. Sim. Mesmo sabendo que é um momento vantajoso. Sim. Então a gente deixa claro que é possível sim fazer a portabilidade depois para outra instituição, tá? Como que funciona? Por norma do Banco Central, a Caixa tem o direito de tentar reter esse cliente junto a ela. Então o cliente, ele procura uma outra instituição, ele vai lá, ele tenta vender a dívida dele para outro banco, se bem que eu acho bem difícil, tá? Esse outro banco ganhar da Caixa, mas é possível acontecer, tá? E a Caixa tem aí um período para tentar reter esse cliente. Nessa retenção, tem chances, sim, da Caixa fazer uma contraproposta para esse cliente permanecer conosco. Então eu falo para todos os clientes, não se apegam nisso, tá? Ah, então se eu assinar o contrato com uma taxa de juros agora de 11, no caso construção, vou falar de construção, tá? Como exemplo. Uma construção de 11,3, 11,8. Eu posso voltar na Caixa daqui 2 anos e pedir para ela reduzir os juros? Não. Não é assim que funciona. Mas se um outro banco te oferecer uma taxa menor da que você contratou, você pode sim verificar a possibilidade da portabilidade. Perfeito. E nesse momento a Caixa vai fazer uma contraproposta para você permanecer conosco. Legal. Então não se apeguem nessa questão de Selic. Isso, né, do que está hoje. Do que está hoje, a gente tem que aproveitar sim, a taxa de juros está excelente da Caixa, os imóveis estão com grande desconto, não tem por que o cliente aguardar 2027. Exato, isso. E fora a valorização no futuro, né, querida, é isso. Com certeza. A hora de comprar é agora. Não é? Quer dizer, é isso que a gente sempre fala. E aí, agora, especialmente você, especialista, falando, a gente assina embaixo dessa questão, né? Eu até ia falar também uma outra questão, querida, que a gente estava conversando agora nos bastidores, né? Já atropelando tudo também. Fica tranquilo. Que é a questão que a gente estava, né? A gente estava até conversando agora com outro corretor amigo nosso, pessoal, que era a questão da compra de terreno. Como que era mesmo? A aquisição de terreno e construção, é isso? Isso, aquisição de terreno e construção. A Caixa tem essa modalidade, né? Ela é a obra financiada. Nós temos 2 vertentes que nós trabalhamos, Fernando. Aquisição de terreno e construção, que é quando a Caixa paga 80% do valor do lote e disponibiliza a diferença, né, o valor restante do financiamento para a obra. E nós temos também a construção em terreno próprio, que é para aqueles clientes que já conquistaram o terreno, certo. Tá? O terreno tá pago, e aí esse terreno entra como entrada, e aí nós disponibilizamos o valor somente para a obra, tá? Perfeito. Cris, e se eu tiver aquele cliente, por exemplo, que comprou um lote no Volpe e tá pagando a loteadora? Podemos fazer. Ok. Como que ele se chama? Aquisição de terreno e construção. Nós quitamos o saldo devedor com a loteadora e emprestamos o valor para a obra também. Perfeito. Tá? A aquisição de terreno e construção é uma das modalidades mais atrativas que tem no mercado e é uma das modalidades que mais saem na Federal Negócios. Legal. Modéstia à parte, nós somos especialistas em obra financiada. Excelente, não, perfeito. Porque faz todo sentido, né, Cris? A gente consegue, a pessoa pega, né, constrói a casa do jeito que quer e tudo mais, não é? É que assim, hoje isso tá... Eu sou fã da aquisição de terreno e construção, Sim. Tá? Eu sou fã porque eu acho que é a possibilidade do cliente fazer a casa do jeito dele. Claro. Personalizar o projeto dele, enfim. Tem pessoas que querem cozinha maior, sala menor, 3 quartos, 2 quartos. Eu acho que essa modalidade dá essa condição para o cliente fazer.
Só que hoje nós estamos naquele momento do mercado também de ter imóvel pronto com desconto enorme. Exato. Então, o cliente hoje ele tem essas duas possibilidades, né? Antigamente, a gente sabia que o cliente pendia um pouco mais para aquisição, porque não tinha tantos descontos nesses imóveis. Exato. Agora, hoje, ele começa a fazer essa conta do que compensa mais, tá? Mas, em ambos os casos, tá fluindo, tá saindo. Perfeito. Eu sinto que o mercado tá bem aquecido, sim. Sim. A gente não tinha, né, inclusive, Cris, até pouco tempo atrás, tanta casa também à disposição, tanto imóvel, tanto estoque. Exatamente. Né, à disposição. Hoje a gente tem. Então hoje a pessoa ela pode realmente escolher, né, querida? A pessoa pode fazer. Eu acho até que tem bastante estoque, até por conta também de novos condomínios em Araraquara. O público que tem casa na rua, eu acho que hoje deseja ir para condomínio. Então ele quer, enfim, investir em outra coisa. Aquele que está no apartamento quer para uma casa na rua. Enfim, é uma corrente, né? Exato. Um vai ligando o outro, não tem como. Sim. É isso que é o legal, né, da nossa profissão, né? Porque você vê, por exemplo, a querida quer justamente você ajudar a pessoa, né? Às vezes a pessoa por milhões de motivos, né? Mas ela deseja realmente sair daquela casa e ir para a próxima, né? Ontem mesmo eu fiz uma visita de um casal maravilhoso, de amigos meus e tal, e que a casa ficou, para variar, né? Gigantesca, né? E agora eles querem partir para uma casa menor, um apartamento, enfim. Ele estava até, talvez, enfim, de construir uma casa, né, do jeitinho deles, porque justamente até as casas que eles acham são casas grandes ainda, né? Então, assim, ele queria uma casa um pouquinho menor, né? Vamos ver o que a gente... Porque a vida da gente vai mudando, né? Exato. Igual a gente falou, da pessoa que comprou o apartamento, a renda mudou, mas a vida da pessoa vai mudando também. Às vezes a gente tem aquela família que tem vários filhos, aí os filhos casam, vão embora e ficam com aquela casa enorme, não querem mais. E aí a gente já tem outras famílias tendo filhos que querem uma casa maior. Então o mercado imobiliário ele é muito amplo, né? Muito a gente lida com histórias, com sonhos, com necessidades. Então é bem, bem complexo. Uma outra coisa que eu sempre falo também, querida, outro dia também vou escutar minha mãe, que é assim, a ilusão a gente achar que a gente vai ter uma casa só na vida toda. Não, isso é por ilusão. A gente, porque a minha mãe, inclusive, estava querendo sair de casa, aquela coisa toda e tal, não sei o que, vender a casa. Aí eu falei pra ela, assim, mas o que você pensa? Talvez um apartamento, mas essa casa já tem demais, né? Ela assim, aí ela falou pra mim um negócio muito interessante, ela falou assim, eu imaginei que eu ia ficar aqui até morrer, mas eu ainda quero passar por umas 3, 4 antes, quero conhecer outras. Mas sabe o que acontece? Eu acho que antigamente, até pelo o que eu percebo, né, nesses 15 anos trabalhando dentro do mercado imobiliário, eu sinto que o perfil do cliente mudou muito, né? Sim. A questão do financiamento imobiliário trouxe mais possibilidades para esse cliente também, né? Migrar de casa, investir em patrimônio. Eu acho que isso antes sempre existiu, o financiamento imobiliário. A Caixa sempre financiou. Mas eu acho que agora a informação, o cliente tem informação, um acesso muito mais fácil, Cris, né? Mas se você me permite, querido, o que eu acho assim que mudou tudo foi o Minha Casa Minha Vida. Com certeza. Minha Casa Minha Vida, ele trouxe para uma pessoa que não tinha perspectiva alguma dele ter a casinha dele, e isso fez todo o mercado evoluir. Também acho. Todo mundo foi, junto, a reboque para cima, né? Aquele que também não tinha, enfim, de repente o cara que não tinha nada, ele tá numa casa de milhões. Exatamente. Não é, né? Porque aquela casa mais ou menos foi vendida para esse pessoal do Minha Casa Minha Vida e tal, então você vai evoluindo toda a cadeia. Exatamente. É isso que é. Nós tivemos o boom, né? Sim, o auge do Minha Casa Minha Vida, que foi 2008, 2009. Isso, aí ele foi ali até 2012. E agora eu sinto que esse novo boom vem agora. Né? Na hora que o governo traz a classe média para o jogo. Isso. Né? Boa. Porque a classe média, ela estava ali... eu fiz o Minha Casa Minha Vida... Vendi o apartamento, agora eu quero investir de novo, o que eu faço? Tenho a taxa de juros do SBPE, que ela é um pouquinho mais alta que Minha Casa Minha Vida, então eu acho que esse público trouxe ele para o jogo de novo agora. O público que ganha até 13 mil, que não tem imóvel no nome, que consegue entrar dentro do programa e que consegue comprar casa de 600 mil. Hoje nós temos casas, condomínio, Bela Vitar... Tivoli, que a gente consegue, Atlanta,
que em matéria de construção Isso ou é até muito mesmo legal. pronto, a gente consegue atender esse Alvorada, cliente. Solares, Velage, vários até 500, 600, né? Tem Consegue muita- atender esse cliente Sim, dentro do Minha Casa Minha Vida. sim. E isso não era possível. Não era possível, jamais. Esse cara estava fora do jogo. Exato, querida, exatamente. O Cris até ia te falar, querida, para depois a gente fazer uma simulação, né? A Vamos gente, a fazer. gente não vai ter acesso aqui à TV, mas o que eu ia te falar? Antes, eu queria que você me explicasse rapidinho como é que tá funcionando agora, então, as faixas, né? Tá. Começa com 3 mil de renda, ou se você quiser falar ao contrário, que acho que você tinha falado até para mim outro dia, não, Fer, vamos talvez tentar. Você fique à vontade. A forma mais fácil para a galera entender como que funcionam as faixas. Tá. A Caixa, ela tem 4 faixas de renda disponíveis, tá? Perfeito. E depois eu vou até disponibilizar uma tabelinha para vocês. Boa, Tem no por nosso favor. Instagram, mas eu vou disponibilizar Por uma para favor. Remax também. Lembrando que depois aqui embaixo vai ter todos os contatos da Cris, né, e tudo Isso. mais. Depois o Instagram dela é maravilhoso, pessoal, para vocês acessarem, tá? Mas pode falar, querido, depois eu falo. Vamos lá, são 4 faixas. Faixa 1, tá? A renda vai até R$ 3.200. Perfeito. Faixa querida. 2, a renda vai até 5.000. Fechou. Faixa 3 vai até 9.600 e a faixa 4 vai de 9.600 até R$ 13.000. Perfeito, perfeito, Cris. Então é justamente isso, querido. Então hoje a gente tem a classe média aí, né, o pessoal até 13 mil de renda, que pode chegar até 600 mil. Até 600 mil o valor de imóvel. Legal, legal. Ô, Cris, eu não sei, querido, eu sei que de cabeça é difícil da gente brincar, da gente ficar pensando e tal, mas, por exemplo, a gente tem muito hoje, vamos pensar assim, uma casa aqui no condomínio de entrada, que já dá pra pessoa chegar, em torno de uns 400 e pouco, eu até faço ponto aqui com você, tá? Tô com o computador aqui e tudo mais, mas eu calculo, Cris, por exemplo, e vamos imaginar também para aquela pessoa, aquele casal, que tem essa renda, porque a renda ela é conjugada, né? Por exemplo, esses 13 mil são... Pode somar. Pode somar. Pode. Né? Por exemplo, eu ganho 6 pau, minha esposa ganha 8, é isso que dá? Não, quanto que dá? Você ganha 6 mil, ela ganha 5, dá 11. Boa. Bom, Beleza. excelente. Pode. Pra gente tentar financiar Pode somar 400 renda. pau. Pode somar renda, normal. Legal. E a renda, só um adendo, não favor. precisa ter grau de parentesco, tá? Não precisa ter. Então, assim, não precisa ser um casal com a união formalizada. Você pode financiar com a sua irmã, com o seu amigo. Mas isso é ouro puro. Você pode Isso é financiar ouro. com quem você Aí, quiser. cara, finalmente chegou a hora. Tá. Passou da hora de você ter Com sua quem casa. você quiser. Não precisa ter nenhum vínculo, nenhum grau de parentesco, tá? Quando é imóvel novo, a Caixa financia 80% no Minha Casa Minha Vida, Perfeito. independente das faixas de renda. Tá. Quando é imóvel usado no Minha Casa Minha Vida, nós temos algumas especificações na porcentagem de concessão de crédito, tá? Tá. Então nós temos algumas regrinhas. O imóvel novo nunca foi habitado. Para ele ser considerado como novo, habite-se até 6 meses e nunca ter sido habitado, tá? Aí ele se enquadra. Cris, mas venceu o habite-se. Ninguém habitou. Quem que vai falar para mim se é novo ou usado? A engenharia da Caixa. Tá? ok, Nós vamos ok. solicitar a engenharia, como tem todo o processo de financiamento imobiliário, e desde que nesta matrícula não haja nenhuma transação imobiliária, um único dono aí que construiu, averbou a construção, aí o engenheiro vai verificar se tem marcas no imóvel de uva e tudo mais, e aí ele colocando com o imóvel novo, segue a regra normal dos 80%. Boa, querida. Então, de qualquer forma, eu consigo colocar, então, a irmã, dá pra colocar meu pai, sei Dá lá, para assim. colocar todo Tá. mundo, não tem Tá, problema, tá? Perfeito. E perfeito. também não temos um número fixo de participantes, Ah, tá? Então a gente já fez financiamento com 3 participantes. perfeito. Mas eles têm Que que ter um laço somam renda. familiar ou não? Não, Pode não ser. tem laço familiar. Tá, Não ok. precisa ter laço familiar. Ok. Nenhum. Ok. Nenhum. Perfeito. Perfeito. Mas de qualquer forma também então tá atrelado a todo mundo, né? Esse financiamento e tal. A matrícula, Tá, vai o matrícula do imóvel vai o nome dos 3 participantes. Perfeito. O contrato de financiamento imobiliário vai sair no nome dos 3 participantes. Perfeito. Cada um vai ser responsável por uma porcentagem do pagamento Claro. e também da cobertura securitária que tem no contrato. Perfeito. Tá. Perfeito. Cris, então vamos pensar assim, nesse nosso imóvel de 400 mil aí, né? Ou enfim, até 600 e tal, né? Depois a gente calcula aqui. Geralmente também entrada em torno, se for imóvel novo,
20%, que vai dar 120 mil. Perfeito, perfeito. Tá? E aí, geralmente, como que funciona, então? Vou imaginar que a renda, então, seja de 10 mil. De qualquer total aí, 11 mil, enfim. De qualquer forma, a gente precisa ver, vocês vão fazer uma análise de ver se a pessoa não pode estar comprometida a 30% da renda, é isso? Na verdade, o que a gente costuma fazer na Federal, Fernando? Quando um cliente procura a Federal ou a documentação vem através de imobiliária, nós sempre orientamos primeiro realizar a aprovação do financiamento e com o crédito aprovado, o cliente ir em busca desse imóvel. Perfeito. Tá? Até para não gerar uma expectativa e depois isso não vir a ocorrer e gera toda uma frustração aí para o cliente, tá? Diante do retorno desta aprovação, aí sim a gente vai conseguir falar para o cliente o cenário que ele consegue, o poder de compra que ele tem dentro da Caixa Econômica Federal. Perfeito. Tá? E uma outra coisa que também seria interessante a gente falar um pouquinho, que quanto mais a documentação estiver redonda, Sim, completinha, documento legível, mais rápido é o retorno, tá? Lógico, perfeito. Porque muitas vezes o corretor ou até mesmo o cliente encaminha um dia o RG, ou manda uma cópia que está ilegível, um olerite que não dá para enxergar muito bem ali a numeração. Isso tudo atrasa um pouquinho o processo de aprovação. Mas desde que todos os documentos estejam regular, organizado, 30, 40 minutos a gente já devolve a aprovação de crédito. Perfeito. Tá? É bem querida. rápido a aprovação. Não, e eu falo até, você sabe que no outro podcast, na outra edição que a gente conversou com o planejador financeiro, o Rafael Gonçalves, amigo nosso, eu contei um caso de insucesso, um caso de fracasso, né? Não por conta de vocês, né? Mas por conta de uma infidelidade financeira do casal e tudo mais. Mas eu vou contar agora um case de sucesso com vocês, que o Murilo me ajudou, porque eu com a minha camisetinha na academia, reencontrei... Olha aí, Murilo, propaganda pra você, hein? Murilão fez a coisa acontecer. E um brother meu, cara, você tá, tudo bem, não sei o que, eu tô querendo comprar uma casa e tal. E eu fiz exatamente isso. Aliás, a gente faz muito isso. O que eu faço? Chamo o Murilo e já falo pra ele, cara, tô encaminhando os documentos, que muitas vezes também, né, Cris, a galera tem medo de enviar documento e tal. Cara, irmão, facilita, cara. Vai ser, é pra você, o benefício é pra você. Exatamente. Encaminha o que você tem, e como você falou, a gente tem, né, a própria Federal já encaminha ali, tem um folderzinho, uma fotinha ali e tal. Olerite, não sei o que, bugirreira, lá. Manda pra gente, porque a gente encaminha, ou pode encaminhar diretamente. Eu não quero que você ganhe, irmão. Eu só quero que facilitar pra você comprar casa. Não é? Então manda pra você, não é? É que às vezes o cliente fica com receio de golpe, Exato, não, de mandar imagina. documentação. Totalmente mas sério. não tem risco nenhum. Exato. A Caixa tem um crivo muito grande na conferência de documentação. Sim. Tem uma segurança muito extensa, até mesmo na conformidade dessa documentação. Exato. Então é lógico que nós sempre orientamos os clientes a procurarem imobiliárias de procedência, Perfeito. profissionais que atuam, né, regularmente, profissionais de confiança, mas Exato. tem que encaminhar a documentação, porque sem a documentação a gente não faz consegue, nada, não consegue exato, fazer nada. exato. O cliente ele faz a simulação, o que aparece no simulador não significa que ele consegue aquilo. Exato. Aquilo é apenas uma simulação. É só pra gerar Tá? mais expectativa. Mais E expectativa. pra talvez dar um BO depois. Exatamente. A gente precisa dos documentos para ter a certeza Exato. da aprovação desse financiamento. Então a gente orienta sim Exato. que encaminhe todos os documentos em relação a toda essa insegurança que tem no Sim. envio. Não precisa ter, Não. porque a gente trabalha dentro das regras, dentro das normas LGPD e tudo mais. e tudo né, querido? mais. E nesse caso desse cliente nosso, do Paulo, então eu mandei pro Murilo e foi assim, coisa de 20 minutos. Ele falou, Fer, tá aprovado, cara. Ó, a gente consegue aprovar pro cara, sei lá, 350, acho que foi uns 380 mil. E aí eu fui ver as casas que nós tínhamos disponível cima pra da ele aprovação. desse valor. Porque senão o cara fica sonhando com casa de milhões, sendo que tá aprovado 350 pau, 300... E, não é? Fernando, isso acontece muito. Claro, imagino. Essa até uma Acontece dica pro muito. corretor, porque você vê, aí eu fico, por exemplo, mandando, claro, obviamente a gente quer estar aqui para ajudar todo mundo, mas aí você fica mostrando pro cara 173 imóveis, sendo que o cara pode ver 12, entendeu? Então, não é? Eu penso dessa forma, porque assim, eu acho que pega muito tempo do corretor Sim. de fazer essa prospecção, Sim. de mostrar imóvel, sem ter a garantia que realmente o cliente tem o dinheiro. Exato. Se eu fosse corretora,
né? Sim, Se eu fosse corretora, o que eu faria? Eu preciso receber esse cliente, entender a história dele, Claro, entender exato. a necessidade dele. E o segundo passo, solicitar a documentação dele. Exato. Precisa deixar claro para ele que ele só vai conseguir ter acesso à moradia depois da análise da Caixa Econômica Federal. Exato. Então, o primeiro passo é, vamos fazer a aprovação. Depois, vamos fazer as visitas nos imóveis. Né? Porque muitas vezes ocorre o caminho inverso. Não, 90%. 90%. O cliente, ele conhece várias casas, Exato. vários apartamentos, e na hora que ele chega na etapa da aprovação, não acontece. Exato. E acaba frustrando todo um trabalho que foi realizado. Exato. E muitas vezes o cliente fica até magoado com a imobiliária. Sim. Porque ele não consegue separar Sim. essa questão de caixa e imobiliária. Isso, E exato. fica tudo no mesmo pacote. Exato. Então eu acho sim que o primeiro passo é a orientação, Sim, é entender a história do cliente e é sim solicitar a documentação para aprovação de financiamento. Cris, Tá? e foi o que aconteceu lá com esse nosso cliente, o Paulo, entende? O Murilo mais uma vez ajudou, tipo, em 2 dias ele tava com a documentação da casa pronta, você entendeu? Conseguiu a grana, aí já chamou Foi super rápido. Foi super rápido, sabe? Assim, a gente conseguiu desenrolar muito fácil pro Paulo, sabe? Então, assim, era achamos um imóvel para ele fabuloso, porteira fechada, dentro do que ele podia pagar, sabe? Então, assim, coube dentro do orçamento dele. Foi fantástico. E graças a vocês que conseguiram Que bom. fazer a coisa acontecer. E assim, Fernando, nós não temos casos só de sucesso. Como assim, Cris? Tá? Não, Como nós assim? não temos só casos de Não acredito sucesso. nisso. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar um pouco sobre isso favor, também. por Porque favor. nós temos vários clientes que hoje estão com nome no Serasa, Sim. no SPC, que possui dívida vencida Sim. no Banco Central. E muitas vezes esse cliente fica sem esperança de Sim. conquistar a casa. Depois a gente vai falar sobre isso. Tá. Mas pode falar, por favor. Vamos esperar esse momento? Pode ser. Pode ser? Que aí a gente vai Pode fazer um ser? negócio. Então tá. Na Então verdade, fechou. a gente já vai fazer isso agora, porque é o seguinte, chamei aqui a Cristiane para ela ser desafiada Meu Deus do céu. no nosso desafio Gente, eu tô com do medo. podcast do Condomínio Araraquara. O que a gente vai fazer, Cris? Ó, são somente 5 perguntas que eu Tá. vou te fazer e que você vai responder em 1 minuto. Vambora. Você topa o desafio? Topo. Mesmo que passar 1 minuto não tem problema. Tá? Topo. Não tem problema. Depois Vambora. a gente vai editar para depois a gente jogar lá no Insta. Querida, para Vamos nossa lá. primeira pergunta, ó. Sem renda declarada, dá para financiar? Dá para financiar. Como que a gente faz? É possível financiar através de extrato bancário, tá? Fatura de cartão de crédito e contas pagas. É possível sim. Você pega lá o DRE lá da empresa, isso, Prolabore. É assim, existem 2 formas, né? Ou a gente vai trabalhar. Quando a gente fala de renda não declarada, nós falamos de renda informal. Ok. O que é renda informal? É extrato bancário, fatura de cartão de crédito. Perfeito. É para aquele profissional autônomo que Sim. não tem a renda formalizada, Sim. tá? Tipo corretor de imóveis. Mais não ou menos isso. Não tem a renda formalizada através de imposto de renda e muitas vezes esse cliente é MEI. MEI, a Caixa não aceita Prolabore, Perfeito. tá? Então, quando o cliente é MEI, qual é a possibilidade que ele tem de formalizar a renda dele através do imposto de renda? Aí ela se torna uma renda formal. Ok. Tá? Então, quando a gente fala renda não declarada, ela seria uma renda informal. Informal, extrato bancário, fatura de cartão de crédito e contas pagas. Boa. Tá? Profissional liberal, declaração de imposto de renda, ou quando a empresa não se enquadra no MEI, é possível fazer Prolabore. Tá? Ok. Até 8,5 salários mínimos, a Caixa não solicita, não é que ela não solicita. Não é obrigatório o recolhimento do imposto de renda, mas é uma alçada gerencial. O gerente pode sim solicitar o recolhimento do imposto. Tá? Perfeito. Então, quando nós temos um empresário que tem uma empresa, ele tem aí essas 2 possibilidades de caminhar para comprovar renda. Legal. Perfeito. Pergunta número 2. Meu score tá baixo. Consigo financiamento? Depende, tá? Nós já tivemos casos, sim, que o score estava baixo, mas o cliente tem um bom
histórico anterior a algum problema que ele teve na ocasião. Perfeito. E a gente consegue reverter. É o que eu costumo falar. Às vezes a gente tem aquele cliente que atualmente está no Serasa, ou que há um mês atrás estava com uma restrição no nome, ou que ele estava com uma dívida vencida no Banco Central. É possível sim trazer esse cliente para o jogo para ele conquistar a casa própria. Quando ele tem uma pendência no Banco Central, nós abrimos um comitê de crédito dentro da agência, tá, gente? Olha só, então, o que é uma... Vai demorar mais de um minuto. Não tem problema, tá? Fique em paz. O que é um comitê de crédito? O que é uma dívida no Banco Central? É um cliente que pagou alguma conta com desconto. Tá? Então, ok. ele estava lá, ele tinha um cartão de crédito dele, ele tinha que pagar 5 mil reais do cartão, o banco ligou para ele e falou, ó, R$1.000, eu quito a sua dívida. Ele Perfeito. foi lá, pagou 1.000, só que aí ele fica com uma marcação interna no Banco Central. Perfeito. Quando a gente roda a aprovação desse cliente, vai aparecer essa marcação. Tá. Pô, mas e aí, o cara não vai financiar? Ele vai financiar sim, mas ele precisa procurar a instituição que ele pagou com desconto, acertar com ela a diferença, encaminhar o comprovante para nós, e aí nós vamos solicitar uma antecipação de Bacen para ele. Nós vamos tirar essa marcação no sistema, e aí esse cliente volta para o jogo e ele é possível sim ele conquistar a casa própria. É o que eu falo. Vocês atendem clientes até com restrição no Serasa? Atendemos. Eu posso avaliar um cliente que tem restrição no Serasa. Eu não posso efetivar a contratação do financiamento. Perfeito. Mas ele pode passar por uma análise de crédito. E quando ele passa por uma análise de crédito, muitas vezes o cliente, o sistema ou reprova ou ele condiciona. Perfeito. Quando ele condiciona, ele já me mostra que aquele cliente tem chances, arrumando, claro, a vida dele, de conseguir a casa própria. Então aí começa toda uma construção, um planejamento com esse cliente. Bom. Tá? Então na Federal nós atendemos todo mundo. Legal, com querida. ou sem restrição. E aí a gente vai construindo o caminho junto com a imobiliária, enfim, com o corretor, com a família, vamos passando orientação financeira, planejamento financeiro, vamos pedindo para evitar gastos no cartão de crédito, para ele manter perfil, vamos fazendo uma construção até efetivar o sonho. Boa, querida, boa. Quarta, como sair do aluguel em 2026? Procurando a Federal Negócios e a Remax. Espetacular, essa foi rápida, essa foi super rápida. Não é, ó. Fantástico. Ô, Cris, olha, só pra gente acabar essas 5, querida, que eu ia falar pra você dos documentos que aceleram o financiamento em até 50%. Olha, documentação que acelera 50% o financiamento, sem dúvida, documentação completa do comprador, tá? Que isso envolve CPF, RG, comprovante de endereço, comprovação de renda, uma boa análise na matrícula do imóvel, tá? Perfeito. Muitas imobiliárias, infelizmente, não fazem esse trabalho, Exato, tá? Querida. Por isso que eu acho que o cliente tem que sim optar por imobiliárias e profissionais qualificados, de confiança, sem dúvida, tá? que façam essa diligência, toda essa análise na matrícula, porque isso faz perder sim tempo no financiamento, porque muitas vezes não é feita essa análise prévia. E aí já dá entrada no financiamento e ali na matrícula talvez tenha algumas objeções, restrições que precisam ser sanadas, tá? Exato. Então, na minha opinião, documentação do vendedor, comprador e imóvel. Se tiver tudo redondinho, o prazo de desligamento, ele é bem rápido. Ótimo. Tá? E mandar a documentação de uma vez só, não mandar a documentação por partes. Sim, que isso atrasa muito demais, o processo. Né? Sem dúvida, querida. Sem dúvida. Não, esse é o nosso objetivo, da gente sempre já estar com a diligência já bem feita, avaliar Mas aqui vocês são bem organizados, né? Sim, aqui, muito obrigado, querida. A gente são bem organizados. A gente se esmera para ter sempre nessa diligência bem completinha, organizado. não é, querida? Mas justamente para o cliente não perder tempo, né? E obviamente vocês, enfim, gente ter, né, tá tudo muito bem feito, bem rapidinho. Ô, Cris, aqui, querida, pra gente já ir concluindo, que eu sei que daqui a pouco você tem que atender, eu ia falar pra você, tem alguma coisa que você gostaria de falar, querida, pra gente ir concluindo? Depois eu preciso te perguntar do seu filme preferido, não sei se você fez essa tarefinha, mas enfim, tem alguma coisa que a gente deixou, eu acho, né, Cris, só pra gente também já
e pensando, hoje a gente tem muita informação nova, né, querida? Por exemplo, a gente vê isso todo dia, mas essa questão que você falou, que não necessariamente eu preciso ter o cônjuge, pode ter minha mãe, meu pai, o irmão, sei lá, uma pessoa externa para comprar o imóvel, não sabia, desconhecia completamente. Verdade, Fernando. Verdade. E eu acredito que muita gente não sabe, né? 90% talvez do que a gente falou aqui, como por exemplo, a galera ainda desconhece muito, né, a questão da faixa agora, né, da quarta faixa, é isso? Da faixa 4, né? Classe média. Isso. Muita gente ainda não sabe que pode, né, tá se beneficiando do Minha Casa Minha Vida, né, Cris? Então eu ia falar pra você, tem alguma outra dúvida, querida, que a galera chega pra você perguntando? Olha, as pessoas costumam ter muito... Aqui, ó, pode olhar sem problema, querida, isso, mas tá certinho. As pessoas costumam ter bastante dúvidas em relação à utilização de fundo de garantia, Perfeito. Quando pode utilizar, quando não pode, se pode utilizar o fundo de garantia quando o cliente não tem imóvel no nome na cidade em que reside ou trabalha ou possui financiamento ativo. Então, estamos aqui em Araraquara. O cliente tem um imóvel em Campinas. Ele pode utilizar o FGTS? Pode utilizar. Perfeito. Mas e se esse imóvel de Campinas estiver financiado? Ele pode utilizar o FGTS? Não pode. Tá? Okay. Então, isso é uma dúvida recorrente. Perfeito. Recorrente, sempre acontece. Outra dúvida, a questão dos 2 financiamentos no CPF. Tá? Tem bastante gente também que não tem essa informação. A gente falou um pouquinho disso. Agora é possível, sim. Questão de imposto de renda também é uma grande dúvida. Perfeito. E eu acho que é um momento muito importante da gente falar sobre isso, tá? O prazo final de declaração de imposto de renda foi no dia 30 agora, de maio. Semana passada. Porém, a Caixa Econômica Federal aceita declarações de imposto de renda emitidas até 30 dias após o prazo final da Receita Federal. Ou seja, os profissionais autônomos ainda têm a chance de conquistar a casa em 2026. Tá? Excelente. E um outro fator muito importante, que é importante frisar demais. O ano que vem, nós sabemos que o limite do imposto de renda ali, da faixa de isenção, vai estar maior. Sim. Certo? Sim, vai tributar acima de 5 mil. Sim. Ou seja, a Caixa segue as regras da Receita Federal. Perfeito. Então, esse profissional autônomo, ele vai ter que declarar a renda dele acima de 5 mil para poder comprar. Sim. E quando a gente faz a conta de 5 mil vezes 12 meses, nós chegamos aí à conclusão de um imposto de renda de 60 mil reais. Exato. Então aí o cliente vai ter um custo maior para formalizar a renda dele. Então eu indicaria para todos esses profissionais, nos próximos 25 dias que nós temos pela frente, aproveitar essa oportunidade para conquistar a casa própria. Esse é a maioria do público do Minha Casa Minha Vida. Sim, tá? exato. Esse é o público do Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Tá? Ele procurar a imobiliária, procurar um corretor, fazer um estudo, explicar o caso dele. Araraquara hoje tem N possibilidades. Nós temos o imóvel novo, o imóvel pronto, a construção. Nós temos as construtoras. Exato. Tá? Que vendem imóvel na planta. Exato. Que tem parcelamentos. Tem muita oportunidade maravilhosa. Tem muita oportunidade maravilhosa. Isso. Então, assim, esse nicho de cliente, eu acho que ele sim tem que se atentar nesse prazo e tem que aproveitar essa oportunidade em 2026. Eu acho que é um senso de urgência para esse público. Sim. E eu concordo plenamente. O que a gente vê, tá? Hoje você tem oportunidades aí para quem se enquadra de mais de R$500 por mês. Aí você cai dentro de um apartamentinho maravilhoso. Maravilhoso. Para quem tem, né, a condição e a vontade de fazer acontecer. Exato. Porque bora, a condição nós damos. Exato. Né? Basta abraçar. Basta abraçar. Nada é fácil. Tem que lutar para conseguir. A gente estava conversando na nossa edição anterior com, né, mais uma vez, o Rafa, né? E que a gente brinca terapeuta financeiro, não é? Que é justamente isso. Você tem que colocar o objetivo e ir. Não é, Cris? A condição toda fechadão, não é? O cara vai lá, luta um pouquinho pra aumentar a renda, não sei o que, se organiza pra ter os 30%, não sei o que, dá uma entradinha e tal. Bora, cara, bora. Não é porque a gente vende, não, mas pra você ter uma organização na sua vida.
Não é? É o que eu costumo falar para os clientes, nunca vai ser fácil. Exato. Não vai ter momento propício, momento fácil, Exato. o momento certo. Exato. Não tem como, porque a renda que hoje a maioria dos clientes recebem e vivem é meramente impossível Exato. Foi o que a dele gente conversou. conseguir viver, juntar uma grana. Estamos todos com a corda no pescoço, Exatamente. Cris. Então, assim, eu falo para todos eles, vocês têm que encarar isso agora. Exato. Porque vai ficar cada vez mais difícil. Exato, querida. Então, vamos encarar agora, vamos se planejar agora. Sim. Mas assim, eu sinto que o público do Minha Casa Minha Vida, pelo menos o que passa conosco na Federal Negócios, ele é um público bem consciente, né? Legal, e eu querida. sinto que o Minha Casa Minha Vida também, eu não tô falando Minha Casa Minha Vida a classe média que tem uma condição maior, tá? Eu tô falando as outras faixas de renda. Isso, A gente mais já econômico. sente que é aquele cliente que ele tá disposto a vender o carro, que ele tá disposto a vender a moto, Claro. que ele tá disposto a fazer Uber, que ele tá disposto a fazer entrega no Um certo iFood. sacrifício, É não aquele é? cara mesmo que ele vai batalhar para sair do aluguel. Para ter o cantinho dele, Então, claro, é esse claro, cliente que claro. eu acho que tem que estar nos próximos 25 dias aí, Sim, que é sim. o profissional autônomo, ele tem que estar dentro desse jogo conosco. Legal, Tá. legal. Não, perfeito. Todos eles vão procurar Federal agora, se Deus E quiser. a Remax também. E se a Deus Remax quiser. também, claro. É lógico. Cris, ó, pra gente concluir então, querida, e aí, você pensou no seu filminho? Então, Fer, tem um filme que chama Fome de Poder, que, Oh, que perfeito, retrata a história do McDonald's, toda a Sim. luta deles, Sim, né, é pra demais. construir Não, o filme com Michael empresa e Keaton, tudo mais. Não, Então o é filme maravilhoso. É um clássico, inclusive. É um clássico e eu tenho isso muito como inspiração. Que legal, querido. O filme vale muito a pena. Eu não sei qual streaming que deve estar aí, depois a gente dá uma pesquisada e tal, mas eu acredito que eu até fui ver no cinema também, Fome de Poder. E é muito, muito top. Vale para empreendedorismo e tal. Vale É muito a pena maravilhoso. assistir. Maravilhoso. Cris, querido, eu vou precisar te liberar. Gostaria infinitamente Ótimo. da gente conversar aqui mais 4, 5 horas. Mas não é? oportunidades não vão faltar. Não, depois, Cris, inclusive, eu quero muito, querida, te chamar mais uma vez pra gente Vou vir, com o maior prazer. vezes. A Cris, inclusive, vai dar um curso aqui dentro da Remax, agora dia 11, se eu não me engano. Dia né? 11, vamos fazer um treinamento para toda a equipe. Maravilhoso. Vamos lapidar esses corretores. Sim, querida. Vamos trazer sem mais dúvida. vendas. Não, com certeza, querida, ajudar mais. Conquistar mais, né? Sim, Mais famílias conquistando a casa sim, própria. ajudar mais pessoas, correr Com atrás do certeza. próximo bilhão. Não é? O próximo bilhão. Se Deus Vamos quiser. chegar a 2, se Deus quiser. Opa, não, vamos chegar a 10 aí em Amém, breve, glória se a Deus Deus. quiser. O Cris, vai só pra gente finalizar também, querida, até tinha anotado aqui, ó, como que hoje lá é um Insta, depois eu vou colocar tudo aqui embaixo, tá, galera, mas como que é o Insta da Federal mesmo? É Federal Negócios, Perfeito. _, Caixa Aqui. Legal, perfeito, Tá. perfeito. Se a galera quiser também conversar com você e tal, pode mandar um direct pra você, ali, pra Pode, equipe. pode. Ali temos o link, né? Que já cai Perfeito. direto para a equipe. Tem Perfeito. o meu Instagram também, que é Cris _ Federal Negócios. Legal, ótimo. Que ali também tem o link e eu faço Boa. atendimento também. Por mais que eu tenho toda uma equipe preparada, eu atendo também os clientes, Legal. tá, gente? Eu atendo, Ótimo, então, ótimo. precisando é só chamar, tanto no meu celular quanto no celular corporativo, que nós estamos à quiser disposição. desenrolar, ver se é possível e tal, pode chamar vocês ali Pode direto. chamar na hora. Pode chamar na hora que Ótimo. nós vamos responder e vamos receber e atender todos Legal, legal. com o maior prazer Perfeito. e satisfação. Perfeito. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo, pessoal. Depois vocês colam aqui, inclusive na descrição aqui embaixo, aqui no YouTube, né? No Insta também eu vou deixar ali depois o link pra vocês, tá? Mas a gente deixa ali tudo certinho. Cris, então obrigado mais uma vez, Fernando, querida. eu que por agradeço, tudo. eu que agradeço agradeço. você, tá sempre tão generosa. Muito tá obrigada, conversando. Que bom viu? que deu certo. A gente tava nisso daqui já há bastante tempo pra tentar Te agradeço chegar... pela A oportunidade. gente Que que Deus agradece. abençoe ainda mais Amém, vocês, a venda querida. de vocês. Todos nós, se Deus Muito quiser. sucesso vamos para a fazer. Remax. Amém. E tenho querida, pra certeza todos nós. que vamos fazer vários negócios. Eu também tenho certeza, se Deus quiser, vamos chegar nesses próximos 5 bilhões, 10 bilhões juntos. Deus do céu, vamos amém. torcer, vamos torcer. Tô pronta. Galera, então a gente ficou aqui com a Cris. Se Deus quiser, na semana que vem a gente volta com outro aí, com muito mais ideias maravilhosas pra vocês. Mais uma vez aí, dê um salve aí, dê um like, clica no sininho aí. Vão lá no Insta Curte também. aí, pessoal. Curte, por favor. Vocês não sabem a loucura, o trabalho que deu pra gente trazer aqui a rainha dos financiamentos Meu pra esse Deus! podcast. Não é? Então curta aí, galera. E a gente se vê semana que vem. Valeu, galera. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.